E aí, quebrada, firmeza total. E aí, família, tamo junto daquele jeito, mano. Preparado pra aula de hoje? A aula de hoje, basicamente, a gente vai discutir alguns pontos mais abordados no vestibular, né? O tema, já jogando aí na lousa, o tema vai ser origem dos estados modernos. Então, esse tema ele se encaixa basicamente aonde na história? A aula anterior a gente falou de Idade Média. A gente falou da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, certo? Então, na Alta Idade Média a gente tinha aqueles reis, os reis indolentes, né? Quem tomava frente da administração e às vezes, muitas vezes até de batalhas, né? Vale aí o exemplo do Carlos Magno, né? O Carlos Martel, né? Então a gente tem aí os majordomos, né? E essas pessoas transformam, na Alta Idade Média, assumindo essa responsabilidade, elas transformam esses reis em reis que a história vai chamar de reis indolentes. Na Baixa Idade Média a gente já começa a ver uma maior fragmentação, o rei começa a perder cada vez mais o seu protagonismo, cada vez mais fragmentar o seu exército. Por quê? Porque segundo aquele sistema que a gente disse de suzerania e vassalagem, né, como as terras eram distribuídas entre os nobres, e isso acabava acarretando uma relação entre o suzerano e o seu vassalo de insubordinação, né, de insubordinação militar, ou seja, se o seu suzerano for atacado, você é vassalo dele, você tem que proteger ele. Mas no seu feudo, você faz as suas leis, você acarreta os seus impostos, desde que vocês paguem os impostos para o seu suzerano. Beleza? Então, uma retomadinha da aula anterior aí. A aula de hoje de estados modernos, a origem, o processo de centralização desses estados modernos, ela se passa de forma simultânea com o que a gente falou na aula anterior de Baixa Idade Média. O período é o mesmo, os anos são os mesmos, só que na aula anterior a gente focou em uma coisa, sociedade, cultura, economia desse período, e agora a gente vai falar do movimento que esses estados começam a ter, 4 em específico, começam a ter de centralizar esse poder. Porque uma das maiores características, presta atenção, da aula anterior, que é importante você ter em mente na hora de, se não pegar na explicação, mas ter em mente na hora de ver, é que ocorre na Idade Média, tanto na alta como na baixa, uma fragmentação do poder político e até cultural, beleza? Então aqui agora a gente vai ter uma centralização desses estados modernos. Eles vão tentar se reafirmar o seu território, reafirmar as suas leis, reafirmar os seus impostos, reafirmar a sua autoridade. Isso é importante, beleza? Então esse período é um período muito difícil no sentido de estar passando diversos contextos históricos, né, conflitos contra os estados, conflitos internos, fome, peste negra, guerras dos 100 anos, que a gente vai retratar todos esses temas, torna esse período um período extremamente conturbado, extremamente violento, tá? Então a gente vai pontuar basicamente o específico que cai no vestibular, tá? Então para te dar o mínimo de condições aí de chavar as questões do vestibular que cair sobre esse período, tá? Então como eu disse, retomando o raciocínio, como eu disse, essa aula ela passa-se no mesmo momento da Baixa Idade Média, beleza? E a aula posterior a essa, ela vai começar a inaugurar os estados absolutistas. Então essa aula de hoje, a origem dos estados modernos, ela está entre a Baixa Idade Média e a origem dos estados absolutistas. Então ela é uma aula muito importante para a gente entender essa passagem da Idade Média para o absolutismo na Europa. Tá? Então essa aula é importante para a gente fazer as conexões entre essas ideias e permitir que a gente não decore,
decore as coisas, porque já existe uma avalanche de conteúdo para você decorar. Se você tiver que decorar as datas e decorar essas coisas pontuais, vendo a história fragmentada, isso vai dificultar cada vez mais você, não só em história, mas nas outras disciplinas. Então, para facilitar, a gente precisa às vezes fazer conexões com outros temas, de chavar eles em temas menores, fazer conexões com ele para entender essa lógica. Entendendo a lógica, a gente traz aí com mais facilidade para a gente trazer em discussões, não só em discussões, mas para acertar questões de vestibulares também. Beleza? Então, já caracterizado onde essa aula se passa, onde ela está na história, né? Então, é importante a gente ver que a história ela é contínua e vários momentos passam ao mesmo tempo. Isso é muito importante, beleza? Então, aqui a gente tem uma figura, né? Ela basicamente ela representa uma invasão, né? Um ataque dos jaques, né? Ou a gente fala de rebelião jaquiere. O que é essa rebelião? Basicamente, né? A gente vai discutir ela na aula, a gente vai ter um momento da aula que eu vou falar, ó, lembra do slide primeiro? Do primeiro slide da foto? É desse slide que a gente está falando. Então, lembra disso que eu vou retomar isso lá na frente. Essa revolta, basicamente, só para a gente analisar o dado, a gente está vendo que a gente está dentro de um castelo, certo? A gente está vendo que ele é bem fortificado, certo? Aqui tem muros aqui fora, ó. Então, aqui a gente está dentro de um castelo. E esse castelo tá sendo atacado, olha, tem gente morrendo, caindo no rio aqui, ó, 1000 graus, mano. Os caras saindo na maior treta aqui, ó, 1000 graus mesmo. Qual que é a fita? Esses jaquieres, ou João, né, ou trazendo para o francês Jaqueres Baun, que significa João Ninguém, um boneco, né, o João Ninguém, na realidade, são aquelas pessoas que moram na periferia daqueles feudos, moram na periferia daqueles castelos. E essas pessoas começam a passar diversas dificuldades por causa do tema das coisas que vamos discutir na aula. Então a gente não vai dar o spoiler ainda, mas esses ataques aqui, essas invasões começam a ocorrer porque fora desses castelos a coisa tá pegando 1000 graus, mano. Tá 1000 graus mesmo, tá ligado? Tá fudendo todo mundo. Então tá fudendo todo mundo, os caras ficam no ódio 1000 graus, entra no castelo, saqueia o castelo, derruba o feudo, a galera da perifa ali, mano. Derruba o feudo, mata quem dá pra matar, foge quem foge nessa porra, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, dentro de um prédio, a gente tem algumas moças que a gente vê claramente que ela é da nobreza, pelas suas roupas, né? E alguns cavalos aqui carregando bandeiras ou para elas fugirem ou para protegê-las, né? Então isso aqui retrata basicamente uma invasão, uma rebelião, para ser mais fidedigno, uma rebelião dessas pessoas que viviam em alguns feudos e estavam passando diversas dificuldades, se sentindo abandonadas pelos senhores feudais, pelos proprietários desses castelos, pelos grandes latifundiários, por esses nobres, né? Eles estavam se sentindo abandonados e entre escolher a miséria e a morte por fome, eles invadem esses castelos e começam a saquear. Tá? Então essa imagem aqui a gente vai trazê-la novamente em um contexto, beleza? Então agora eu vou falar os temas, né? Então a aula basicamente é a origem dos estados modernos, como eu já disse. Agora a gente vai falar os temas e vou trazer algumas questões fundamentais para a gente ter em mente na hora da explicação da aula, beleza? Então a gente vai falar de 4 estados modernos surgindo: a França, o Reino da França, o Reino da Inglaterra, o Reino Espanhol e o Reino Português. São esses 4. Por que a gente só vai falar desses 4, Victor? Porque é o que o vestibular mais cai, irmão. Essa é a fita, tá ligado? E todo mundo sabe que a gente tá dando aula aqui para acertar as questões do vestibular, beleza? Então, o nosso conteúdo e tempo é limitado para isso. Vamos lá. Então, basicamente, ó, antes da gente discutir quais são esses temas, né, quais são esses temas que são discutidos dessas 4 nações, né, desses 4 estados modernos,
a gente já retomou lá no começo da aula falando um resuminho bem básico sobre a Idade Média, falou que a fragmentação é importante, colocou essa aula onde ela estava, né, entre a Baixa Idade Média e o absolutismo, certo? Só que esse processo de sair da fragmentação para uma centralização, ele é um processo extremamente custoso e demorado. Isso você não se faz de um dia para a noite. A gente não existe esses movimentos na história, né? Em nenhuma história documentada, beleza? Então, nesse princípio, a gente precisa saber o que um Estado, né? O que um rei precisa, basicamente, o que um rei precisa para considerar construir o seu reino, construir o seu Estado moderno, né? O que seria esse Estado moderno? Olha, presta atenção nisso que eu estou falando. O rei, né, ou o líder daquela nação, ou o que for lá, ele vai precisar de pelo menos, para a gente simplificar muito essa relação, vai precisar de pelo menos 3 coisas. A primeira dela, ele vai precisar de um território. Presta atenção, de um território. Então, para você ser um rei, para você ter um reino, esse reino precisa se localizar em algum lugar. Para você ser rei, você precisa ser rei de alguma terra, rei de alguma coisa. Então, não é só que você é o líder máximo daquelas pessoas, mas você também precisa ter um território onde você comanda, onde as suas leis vão vigorar, entendeu? E não as leis de outras pessoas, as leis do seu reino. Isso é importante. Então, território. A segunda coisa, presta atenção, o monopólio do uso da força. Ou seja, o rei, ele tem que ter sobre o seu controle, sobre o seu comando, o exército. Quando a gente fala monopólio, só ele pode usar, só ele pode comandar. Ele é o líder máximo, ou seja, ele monopoliza o uso da força. Só o rei pode usar a força. O que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que se um aldeão atacar outro aldeão, ele vai sofrer consequências sobre as leis que estão vigorando naquele reino. Por quê? Porque só o rei pode usar a violência. Ele tem o monopólio do uso da força. Hoje, quem tem o monopólio do uso da força dentro do nosso país, Brasil? O Estado. O Estado tem o monopólio do uso da força. Basicamente, o presidente, que é o chefe máximo do exército. Beleza? Quem ocupa, não é o presidente, mas é quem ocupa a cadeira do executivo. Então a gente falou, ele precisa de um território, ele precisa do monopólio do uso da força. Além disso, ele precisa, presta atenção, terceiro fator, legitimidade. O que é legitimidade? Aquelas pessoas que estão sobre a sua influência, sobre o seu reino, sobre as suas leis, elas precisam acreditar em você. Então essa legitimidade, ela é dada por diversas coisas diferentes durante a história. A legitimidade já foi dada vamos dar um exemplo, né? Resumido, não vamos dar muitos exemplos, mas sim dando alguns exemplos pela igreja. Ou seja, o rei, ele é divino. Lembra da aula de Império Bizantino? Né? O imperador, ele tem um círculo, aquele bagulho de anjo, né, que fica em cima da cabeça, ele tem isso nos retratos, nas imagens, nos quadros, certo? Por quê? Porque ele é divino. E quem fala que o rei é divino? O líder religioso. Quem fala que Carlos, que foi o rei Franco batizado pro catolicismo, né? Lembra da aula anterior? Quem fala que o Carlos é rei dos francos? O Papa. Então o Papa fala, olha, vocês têm que acreditar nele porque ele é o mais próximo de Deus. Ele sabe o que Deus quer, ele sabe a vontade de Deus, pensando na religião, pensando basicamente no cristianismo. Hoje, quem dá esse último pilar? A legitimidade. Nas democracias,
são o voto. Então, a legitimidade de um presidente ou de um primeiro-ministro está nos votos que aquela pessoa arrecadou na sua campanha eleitoral. Então você sempre vai precisar dessas três coisas para ter o que? Uma organização mínima de um Estado. Uma organização mínima de um Estado. Então você precisa de território, monopólio do uso da força, só você manda no exército, você é o líder máximo do exército, ou seja, só você pode punir as pessoas, mas ninguém mais pode, porque senão vira cada um pune, cada um faz o que quer. Não, só o rei pode. E ele, como ele é divino, a legitimidade, ele sabe quando punir e ele sabe ser leve quando precisa ser leve e ser duro quando precisa ser duro. Beleza? Então, basicamente, você precisa dessas três coisas. Então, quando a gente falar desses 4 estados modernos, França, Inglaterra, Espanha e Portugal, a gente vai basicamente atravessar alguns pontos desse. Vamos falar do território, vamos falar do monopólio do uso da força, como ele consegue fazer isso. Então, esses 3 pontos é importante que você tenha anotado numa folhinha do lado e na discussão que a gente for trazendo, você vai trazendo esses pontos e ligando eles com esses 3 fatores. Isso vai servir de uma forma bem resumida para você ter uma lente e um esqueminha para ajudar a compreender, beleza? Então, os reinos franceses, né? Vamos lá. Basicamente, os reinos franceses, a gente vai falar dessa aproximação entre rei e burgueses. Lembra da aula... Quando eu for falar desse sistema, eu já vou fazer um resumo da aula anterior. Lembra da aula anterior que a gente estava falando, né, que existia 2 sistemas na Idade Média, na Baixa Idade Média, basicamente, né? Depois do Renascimento urbano e comercial. A gente tinha os burgos e a gente tinha os feudos. A foto do primeiro slide, aquela que a gente analisou e vai discutir mais lá na frente, essa foto ela retrata um feudo, né? Mas a gente também tem os burgos. Os burgos onde estão quem? Os burgueses, os artesãos, né? Quem são os burgueses? Os artesãos. Só que existe um problema para a economia nesse momento. Qual o problema? O problema é que quando existe diversas legislações, como eu disse, existe uma fragmentação no poder. Essa fragmentação, você faz as suas leis no seu feudo, no outro feudo o outro faz a lei, no burgo o outro faz leis, e todo mundo fazendo leis acaba tendo que o comércio, a circulação de mercadorias, ela se torna extremamente difícil, porque você vai responder não só a uma legislação, mas a várias legislações, porque você não vai passar por um único feudo até chegar, o seu produto chegar no lugar final, certo? Você vai passar por diversos feudos, por diversas rotas, por diversos pedágios, né? Isso dificulta. E quando a gente está já na Idade Média falando de um rei enfraquecido, de reis indolentes, de reis sem um exército centralizado, porque agora quem protege ele não é o exército dele, é o exército de outros nobres, dos seus vassalos. São o exército desses vassalos que vão proteger ele, não é o seu exército unicamente, certo? Então, nesse momento, a gente tem reis aí que a gente tem que o comércio é muito truncado, porque o comércio não flui por diversas legislações, diversas leis, diversos pedágios cobrados, e a gente também não tem reis que têm o monopólio do uso da força. A gente tem reis fracos, quando a gente está falando da Idade Média. Aqui, o rei, para conseguir tomar esse monopólio do uso da força, ele se une com os burgueses. Ele chega nesses burgos e fala, ó galera, se vocês pagarem impostos para mim, me ajudar a arrecadar dinheiro para eu contratar um exército mercenário grande e forte o suficiente, eu consigo te dar as cartas de independência, né, que a gente estava falando lá atrás, né, que são as... Como é que chama? Agora esqueci, mano. Calma, caralho, parça. Como é que era que chamava mesmo? As cartas de franquia, né? Então, eles... Como o burgo conseguia sua independência? A gente falou na aula anterior. Através das cartas de franquia. Né? Então, o rei chega para esses
burguês fala, ó, vocês me ajudando a formar um exército que proporcione que eu imponha a minha vontade sobre os outros nobres, sobre os outros grandes nobres que tem, sobre os outros grandes latifundiários que tem nessa região, primeira coisa, eu vou atender os seus interesses. E qual é o interesse principal do burguês? Uma legislação única. Que o comércio de todos esteja sobre a mesma lei. Então você não precisa satisfazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leis, mas uma única lei. Então esses burgueses falam, ó, a gente traz uma grana, ajuda você a construir esse exército, a formar esse exército, desde que você crie uma legislação que favoreça o comércio dentro dessa região. Beleza? Que fortaleça o nosso comércio, para os burgos começarem a ganhar mais destaque. Então essa aproximação entre reis e burgueses, ela se dá basicamente porque eles querem, os interesses de ambos são complementares. Enquanto um fortalece o exército, enquanto os burgueses fortalecem o exército do rei, através de financiamentos, o rei impõe as leis dele, ou seja, as leis que são favoráveis para os burgueses, sobre os outros nobres, sobre os outros feudos, sobre os outros latifundiários. Beleza? Então a gente começa a ver aí uma crescente, o outro tema que a gente vai trabalhar, né? A gente vai discutir mais isso. A crescente influência e o poder real, né? E a gente começa a ver isso basicamente num fenômeno, num evento que a gente chama de cisma do Ocidente. Nas aulas anteriores de Roma e de Império Bizantino, a gente falou de uma cisma do Oriente. Agora a gente vai falar de cisma do Ocidente. Aqui o rei começa a ganhar tanto poder, ele começa a ter um exército tão forte na França, que agora ele vai demonstrar esse poder em cima de quem? Da própria Igreja Católica. E a gente vai ter o que a gente vai discutir mais na aula de hoje, cisma do Ocidente. Além disso, uma coisa que é comum, tanto no reino da França como da Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Tá? Essa guerra, esse fenômeno histórico, ele é extremamente importante para entender a consolidação do Estado francês como a consolidação do Estado inglês. Essas duas nações, o reino francês e o reino inglês, eles disputam, são os dois protagonistas dessa Guerra dos 100 Anos. Beleza? Além disso, a gente tem um grande protagonista dentro da França, que é o Felipe o Belo, ou Felipe o Quarto. Né? A gente vai falar muito dele aqui, inclusive, ó, interessante, aqui eu tô apontando, presta atenção na setinha, ele tem uma luvinha. É esse mano aqui que populariza aquilo que a gente chama, né, de que nobres, quando eles vão brigar, né, quando eles vão insultar o outro, ele pega aquela luvinha e bate na cara do outro com a luva. Com a luva, não um socão no meio do nariz. Dá um tapinha com a luva, né, um tapa de pele, sei lá. Dá um tapinha com a luva. Foi esse mano aqui que popularizou isso, né? Foi parte dessa popularização disso, a gente vai discutir isso também. Beleza? Então agora o que a gente vai discutir sobre os reinos ingleses, os temas discutidos. A gente vai falar a constituição desse território bem rapidamente. A gente vai falar da Magna Carta, que é aí o conflito que ocorre entre burgueses, ou o rei e a nobreza limita o poder desses reis, dos reis ingleses, né? A gente também vai falar da Guerra dos 100 Anos. Lembra, ó, a Guerra dos 100 Anos, ela tá tanto nesses dois temas, porque os dois protagonistas dessa guerra é a Inglaterra e a França, o reino inglês e o reino francês. E a gente vai terminar falando sobre a Guerra das Duas Rosas. Né? A Guerra das Duas Rosas, para quem assiste aí os seriados, é Game of Thrones, né? E aqui agora a gente tem o rei da Inglaterra, ou o João Sem Terra, né? Não é o único, obviamente, né? Mas é um dos principais protagonistas do que a gente vai discutir nessa aula aqui. Tá? A partir das Guerras dos 100 Anos aí para frente, ele que tem muito, aqui, né, na Magna Carta para frente, ele que ganha muito protagonismo.
tá? E além disso, a gente vai falar da formação da Espanha e de Portugal. Da Espanha, a gente vai falar uma coisa pontual, unicamente, a Guerra da Reconquista. A gente não vai falar mais nada, a gente não vai falar de reis, a gente não vai falar da estrutura econômica, não vai falar nada, irmão. Nada. A única coisa que cai, na realidade, sobre esses dois estados no caso, em destaque, é a Guerra de Reconquista. E quando a gente fala da formação do Estado português, a Revolução de Avis, mas o mais importante da formação de Portugal, presta atenção nessa porra, olha a caravana aqui, é a expansão marítima. É aqui que a história geral vai introduzir, vai trazer para ela também a história do Brasil. Tanto que na próxima semana a aula que a gente vai ter é de América Portuguesa. Então a gente vai começar a dar aula de história do Brasil. Aleluia, irmão. Aleluia, velho. Falo isso porque pra mim é a preferida, né, gente? Que é a história do Brasil no sangue. Firmeza, fanzaço. Então esses são os temas que vamos discutir. A gente já falou aqueles 3 pilares para um reino. A gente mostrou que para um rei ter o seu reino, centralizar o poder em cima dele, ele precisa de um território, ou seja, conquistar territórios. Então esse período aqui de origens dos estados modernos vai ocorrer muitas guerras. E a gente vai falar de algumas guerras. Além disso, você precisa ter um exército. E para ter esse exército, ele recorre aos burgueses, aos burgos, como a gente disse na aula anterior e explanou um pouco mais desse pessoal. Ele vai recorrer ao financiamento desses burgueses. Trazendo esse dinheiro, ele vai construir um exército e impor uma legislação, as leis que favoreçam esses burgueses, ou seja, leis que deixem o comércio mais dinâmico, mais fácil de ocorrer, beleza? Uma lei só de comércio, uma moeda só para todo o reino, beleza? Isso favorece e facilita as trocas comerciais quando você tem uma moeda só, uma lei só que direciona e controla essas trocas, beleza? Então a gente vai falar agora do reino francês. Basicamente agora a gente vai começar a introduzir a aula, a gente pega aí a gente dá os conceitos básicos inicialmente, faz a retomada da aula anterior, das coisas que são importantes para a gente entender a aula de hoje, beleza? Então agora vamos começar com conteúdo novo, né? Então a gente vai falar da formação do reino francês. A formação do reino francês, ele passa basicamente por grandes conflitos, né, por imposição desse rei. Esse rei ele precisa mostrar o seu poder não só através do seu exército, mas também de influência sobre essas pessoas, né? Então a gente vai discutir algumas coisas muito interessantes, né? Então antes a gente vai mostrar aqui esse mapa aqui é o mapa onde tem Portugal, Espanha, França e Inglaterra aqui, né? Conforme apontei nas setas, né? Inglaterra aqui no finalzinho. E esse mapa eu tirei do Google Maps atual, ou seja, essas fronteiras que vocês estão vendo aqui, elas são atuais. São fronteiras, hoje a Espanha é esse país, hoje Portugal é esse país na Península Ibérica, a França é essas fronteiras que a França tem, certo? E os países, e a Inglaterra seria a Irlanda, a Grã-Bretanha, né? A Irlanda e a Ilha da Bretanha, beleza? Então, basicamente, esse conflito se inicia, as fronteiras, a França, inicialmente, nessa origem dos Estados modernos, ela entra em conflito diretamente com os ingleses, em particular com os ingleses, para conseguir delimitar quais serão seus territórios. Por quê? Porque os ingleses, eles acabam invadindo grandes faixas territoriais, como um exemplo aqui na Normândia, né? Na Normândia, e também aqui na Bélgica, que a gente vai chamar de Flandres, né? Que é uma área extremamente rica para a produção têxtil de minérios, né? Hoje a atual Bélgica, certo? Então a Inglaterra ela vai invadir esses territórios e vai
dominar completamente essa região norte da França. Então a França vai entrar em constantes disputas nesse processo de centralização do Estado francês, ele entra em constantes disputas com o reino inglês. Então a explicação desse processo de centralização da França, ela se dá muito com o processo de centralização inglês, beleza? Então o conflito ele se inaugura porque, só contextualizando, né, o Eduardo, né, o rei Eduardo, o Confessor, né, ele acaba saindo, né, daqui da Inglaterra, o Eduardo Confessor, ele acaba morrendo em 1066, se eu não me engano, ele acaba morrendo, e o primo dele, Guilherme I, normando, que está aqui na Normandia, onde está essa área destacada aqui, ele é dessa área aqui, ele acaba invadindo a ilha da Grã-Bretanha, ele acaba invadindo a Grã-Bretanha e acaba dominando essa região e se proclamando Guilherme o Conquistador. Então essa região da Inglaterra, ela teve sob domínio dos normandos, né? E é isso que vai fazer lá na frente, quando a gente falar da Inglaterra, ela invadir a Normândia, porque ela acha que ela tem, por ela ter um rei que já foi normando, ela se dá a autoridade de invadir essa região, proclamando essa região como dela. Então, inicialmente, vamos falar agora do reino francês, né? Não adiantando para o reino inglês, mas a partir desses interesses, como eu disse, a Inglaterra invade, né, a região da Normândia, né, região extremamente importante, não só nesse momento, mas também na Segunda Guerra Mundial e na Revolução Industrial, né? Ela invade essa região porque o porto daqui, ó, onde eu estou passando a sede da Normândia, ele é extremamente importante para a Liga Hanseática, a Hanseática que tem aqui em cima, que é a Liga de Comércio do Norte. Então todos os produtos que saem do Oriente, eles passam por esse porto aqui, antes de chegar e ser distribuído aqui no Império Sacro Romano, né? Que é tudo isso daqui, que seria tudo isso daqui. Lembra que esse mapa é moderno, esse mapa, as fronteiras do que a gente está discutindo não é, a Alemanha não existia naquela época, muito menos Itália, né? A Bélgica fazia parte da França, né? Então os Países Baixos ali, tudo uma doideira total. Mas resumindo, eles invadiram isso daqui porque é uma área extremamente importante e influente para o comércio, e os reis, né, os reis franceses começaram a reivindicar essa região e atacar essa região. Então começa-se a ter os primeiros conflitos entre ingleses e franceses para disputar essa região aqui, beleza? Então o rei francês Felipe II, para tentar bloquear esse avanço inglês, para tomar essa região novamente, ele começa a se aproximar dos burgos. Lembra que aqui é Paris, é um burgo extremamente importante, ou seja, os ingleses chegaram do lado de um dos principais burgos da França, né? Aqui tem uma feira muito importante de comércio, uma rota de comércio muito importante. Então o rei francês ele começa a aderir financiamento de todos os burgos que estão nesse território para atacar, unir, criar um exército, lembra que eu disse nos temas lá, né? Essa formação desse exército para expulsar os ingleses, né? Basicamente, o que ele oferece em troca para esses burgos? As cartas de franquia. Ou seja, se você me financiar, eu imponho o meu exército, eu derroto os ingleses, eu coloco umas leis que favoreçam o comércio e ainda te dou independência nesse burgo. Ou seja, você vai poder criar uma câmara municipal, você vai poder criar leis que regulem a vida dentro desse burgo e o comércio dentro desse burgo. Leis que favoreçam você e não as leis dos senhores feudais. Porque os senhores feudais, os nobres, vão estar sobre o meu controle, sobre o poder do meu exército, beleza? Então, o Felipe II ele entra em diversos embates com os ingleses, e depois a gente tem aí o Luís IX, se eu não me engano,
né, de 1226 até 1270, né, um rei também que está nesse processo de luta contra os ingleses, só que o principal, lembra do slide que eu mostrei dos temas, eu mostrei a foto de um e falei que ele era o protagonista, né? Quem é esse rapaz? Basicamente, ele é Felipe IV, né? Ou Felipe o Belo. Ele é o principal protagonista da centralização francesa, beleza? Então, nesse processo de centralização, Felipe, ele começa cada vez mais a criar instituições que favoreçam as suas leis, que as leis que vigorem no território francês seja feita unicamente por Felipe ou pelas câmaras municipais atendendo cada peculiaridade da sua região, de cada burgo, né? Então ele cria uma rede de tribunais. Então, inicialmente, quem vai julgar o excesso do uso da força, quem vai julgar crimes, sou eu. Por quê? Porque eu tenho o monopólio do uso da força. Só eu posso usar a força para coibir alguma ação, beleza? Então ele cria tribunais reais para julgar não só o servo, né? Não só a pessoa marginalizada dentro desse sistema, mas também os nobres, né? E Felipe vai muito além disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Além disso, presta atenção, né? Isso aqui é importante, mas isso aqui também é muito, que é a instituição de uma moeda de circulação nacional. Ou seja, o Felipe, ele cria falando errado, gente, é Filipe, né? O Filipe, ele cria uma moeda nacional que vai circular em todos os burgos do reino francês. Ou seja, se você vai trocar com outro burgo e o outro burgo tem a mesma moeda que você, isso facilita as trocas comerciais. Que interesse ele está atendendo? Dos burgueses dos burgos, né? Daqueles artesãos, dos comerciantes, né? Do tiozinho que tinha lá, lembra da foto do vendedor de queijo, de parmesão, gorgonzola, sei lá o que, cheddar, sei lá o que, beleza? Então ele está favorecendo o comércio. Então você já começa a ver que Felipe, ele entra em um processo de trazer essa burguesia próxima a ele, certo? E trazendo ela, ele também se fortalece militarmente e impõe as suas vontades dentro do território. Além disso, né, o Felipe, ele tem um principal conflito, né? Ele começa a centralizar tanto a sua força, ele institui impostos por todo o território. Então todo o território agora, inclusive os nobres, que antes ele não tinha poder para controlar, só que agora com um exército forte ele impõe as suas leis sobre esses nobres, sobre esses feudos. Agora esses feudos todos, os burgos todos têm que pagar imposto para Felipe, né? E essa centralização dos recursos traz para ele possibilidade de aumentar cada vez mais o exército, né? E reafirmar cada vez mais o seu poder. Só que o Felipe ele não para aí. Ele quer mais que isso. Ele quer reafirmar o seu poder perante a estrutura mais forte que a gente teve na Idade Média e tem nesse momento, que é a Igreja Apostólica Católica Romana. Ou seja, a Igreja Católica Romana, certo? Aí, nesse momento, a gente lembra lá da aula anterior, quando o Clovis, né, para se tornar rei dos francos, ele é batizado no catolicismo. Aqui a gente vai ter o quê? Naquele momento, né? O Papa, ele legitima o rei. O Papa põe a coroa no rei. Lembra da foto? O rei está ajoelhado na frente do Papa, certo? Aqui não. O Felipe, ele vai ter tanto poder centralizado para ele que ele vai tentar impor as suas vontades ao Papa. E a gente vai chamar esse problema que vai ocorrer de cisma do Ocidente. O que ocorre basicamente nesse momento? Né? A gente tem que o Felipe, né, ele tem fortes divergências com o Papa Bonifácio. Qual que é o Bonifácio? O Bonifácio VIII, né? Ele tem grandes problemas com o Papa Bonifácio,
né, que está situado em Roma, certo? Por que que ele tem alguns problemas? Porque o Felipe ele não põe só impostos para todos os nobres e para os servos. Quando o conflito com a Inglaterra aumenta e acaba tendo proporções maiores, o Felipe ele entra até inclusive em intenções claras de colocar impostos sobre o clero. Ou seja, ele quer que o clero pague impostos para o Estado. Gente, presta atenção o quanto isso é treta. Hoje, hoje, 2020, uma igreja não paga imposto. Tanto que ela não paga imposto, como ela não paga conta de água, luz e nada. Ela não paga água de conta, ela não paga água, luz e nem IPTU. Você só constrói a igreja lá. Então você vai lá no templo de Moisés, sei lá o que lá em São Paulo, é grátis, irmão. Aquele templo não paga imposto nenhum. Hoje a igreja não paga imposto nenhum para estado nenhum. Imagina naquele momento, Felipe, parça, vocês vão pagar imposto para mim. Qual é esse montante de imposto, Felipe? Você tá doidão? Metade da sua arrecadação você vai dar pro reino. O Bonifácio ficou, o quê? Você tá louco, truta? Você tá chapando na missão? Você acha que eu vou dar os recursos que a gente arrecada para vocês, os impostos que a gente arrecada para você? Não, a gente não vai dar. E nesse momento, o Bonifácio, ele põe uma lei em Roma proibindo o rei da França de conseguir apropriar qualquer bem da igreja. Ou seja, eles tentam se defender fazendo uma lei falando, ó, vocês não podem cobrar impostos nossos, muito menos se apropriar de qualquer território que seja da igreja, certo? Qualquer terra que seja da igreja. Aí explode o conflito. Nesse momento, Felipe o Belo, ele manda o seu ministro, né? Mas não só o seu ministro, ele manda o Coluna também, né? O Coluna é esse mano aqui, ó. Esse mano aqui, ele manda um exército para Roma, junto com esse mano e o seu primeiro-ministro, né? O chefe ali dos seus ministérios, para invadir Roma, junto com o exército, para trazer o Papa para a França, né? E impor a sua vontade de cobrar impostos e de talvez até apropriar-se de terras do Papa. Nesse momento, ele tem um problema, né? Porque o Papa ele não está em Roma, mas ele está em Avignon, na França, né? Ele está em uma região da França, e na hora que eles descobrem que o Papa está lá, os caras voam para a França e trombam o Papa na França. Justo na França. E é esse momento, esse retrato aqui, retrata esse encontro, né, entre o Papa e o exército de Felipe o Belo, né, encabeçado por um arqui-inimigo do Bonifácio, que é o Colonna, né, a família Colonna, né, lembrando que o Bonifácio ele é da família Caetani, né, são famílias extremamente rivais, assim, tipo, é um jurado no outro, os caras é puro ódio um com o outro, né, então chega nesse momento quando o exército do Felipe Belo, ele chega e tromba o Papa em Avignon, né? Ele impõe a sua vontade, o exército impõe a sua vontade ao Papa, o Papa questiona, aí, né? O que esse cara faz aqui? Ele pega uma luva e bate na cara do Papa. Mano, o cara pegou uma luva, o cara do exército francês, sendo amando do rei da França, do Felipe o Belo, ele dá uma butefada na cara do Papa. Tudo bem que não foi um socão na cara do velho, mas, mano, ele bateu na cara do Papa, velho. Do Papa, mano. Imagina o choque que esse Papa ficou. Esse Papa, mano, na hora ele falou, caralho, o bagulho ficou louco, irmão. Vou ficar pianinha aqui, senão o cara vai me matar e já é, filho. Então, nesse momento, a gente vê um rei, presta atenção como isso é importante, um rei, ele tenta ultrapassar a autoridade da maior figura do fim do Império Romano, da Idade Média por completo, que é o Papa.
É um rei impondo a sua força o principal agente religioso daquele momento. Isso é muito significativo. Isso é tão significativo quanto as guilhotinas dos reis antigos, que a gente vai discutir no final do Estado absolutista. Mas aqui, esse tapa com essa luva, né? Por isso que lembra da foto do Belo, tinha uma luvinha no colo dele, é para representar isso. Então hoje você vê lá os tiozinhos lá no Jockey Club, eu vou dar um tapa com a luva, vem desse conflito aqui. Isso aqui se chama atentado, né? Foi chamado de atentado de Avignon, beleza? Então o conflito ele se dá nesse momento e Bonifácio morre alguns meses depois aí, né? Supostamente envenenado, né? Ele morre, né? E agora o rei Felipe, ele começa a influenciar na eleição do próximo papa. Então os bispos que vão eleger o próximo papa, eles começam a sofrer influência e ameaças militares do rei da França. E o que acontece? O rei da França consegue que um papa francês, o Clemente V, né, o Papa Clemente V, seja proclamado papa. E nesse momento ele pega esse papa, o Clemente V, que é um francês, e ele transfere o papa para a França. Isso começou, essa trazida do Papa de Roma para a França ficou contextualizado como o cativeiro de Avignon, né? Aqui a gente tem o palácio do Papa em Avignon, na França, né? Lembra que eu falei, né? O Papa estava lá, o Bonifácio tomou um tapa lá na França, e agora o rei colocou a sua autoridade nos bispados do Papa, da igreja, e conseguiu que elegesse um Papa que fosse submisso às suas vontades. Olha o que o rei conseguiu fazer, irmão, isso é importante. Né? Ele conseguiu influenciar a eleição do Papa. Né? E trouxe um Papa que defende os seus interesses. E não só fez isso, ele trouxe o Papa para a França. E falou, agora você vai morar nesse palácio aqui, ó, que é essa foto aqui, que é na França. Beleza? Tá, também você vê que o palácio ele é extremamente fortificado. Porque se elegeu posteriormente outro Papa, né? Depois Roma, ele traz um movimento, ainda vai discutir muito isso, mas Roma, ela tenta se opor contra a igreja que está situada lá em Roma, ela tenta se opor às decisões de Filipe, e eles acabam nomeando aí um outro papa e cria-se a cisma do Ocidente. Ou seja, qual papa vai ser o papa? Né? Semelhante ao que aconteceu na cisma do Oriente. Você tinha um papa em Roma e tinha um papa em Constantinopla. Aqui agora você tem um papa na cisma do Ocidente, você tem um papa em Avignon e tem um papa em Roma, né? Ou no patrimônio de Pedro lá, ou posteriormente que a gente vai chamar de Vaticano, beleza? Então o conflito, como eu disse, ele se deu, né, entre o rei e o papa, né, mostrando o poder que o rei começa a ter, né? E isso ficou chamado de cativeiro de Avignon, ou seja, ele trouxe o Papa para morar na França, né? O Clemente V, né? O Papa Clemente V, beleza? Esse problema da cisma do Ocidente, ele só se resolve no século XV, para você ter uma noção. Esse bagulho durou uma cota, irmão. Os caras meteu a bronca mesmo, para cima do principal agente religioso. Mano, os reis se curvavam ao Papa. Agora o rei, o exército, o mandado do rei da família Colonna, ele deu um tapa na cara do Papa com uma... Tudo bem que foi com uma luva, mas, mano, o velho ficou assustado, tio. Pode ir pá. Então agora a gente tem aqui, né, vi que o rei ele tá extremamente fortificado, ele tem o seu próprio papa, um papa que está submisso às suas vontades, ele tem um exército extremamente grande a ponto de mandar invadir o patrimônio de Pedro para tentar raptar o Papa Bonifácio, né? Não consegue, ele elege um Papa que esteja submisso para você e tem um exército extremamente grande e uma economia fluindo dentro da Europa. Dentro da Europa não, dentro do reino francês, certo? Só que aqui, agora a gente tem
um surgimento de um outro antigo inimigo, né? Não antigo, tão antigo, porque eles nunca deixaram de se enfrentar, mas um inimigo tradicional francês. Os ingleses voltam a invadir o norte da França, do que a gente vai chamar de França hoje, né? E eles invadem basicamente a região dos Flandres, né? Que é a região que a gente chama hoje de Bélgica, como eu já disse no mapa anterior, e também eles começam a invadir não só toda a região do Flandres, mas também toda a região norte, ocupando a feira de Paris, ocupando as rotas comerciais e os burgos que tem naquela região, inclusive até a Normândia, uma região que ele já tinha invadido antes, ele volta a invadir. E esse conflito, né, para denominar quem vai ficar com esse território francês, né, entre essa disputa entre Inglaterra e França, o reino da Inglaterra e o reino da França, ele ficou denominado na história como Guerra dos 100 Anos. Né? Ele durou um pouco mais aí de 100 anos, né? E ele é um conflito extremamente importante para, presta atenção, a constituição do território francês, ou seja, o que hoje é o território francês, ele é muito atravessado pelo resultado dessa Guerra dos 100 Anos. Além disso, essa Guerra dos 100 Anos ela é extremamente importante para a descentralização do poder inglês, do reino inglês. Então essa guerra ela não afeta unicamente a França, mas ela afeta a Inglaterra. Ou seja, os dois agentes que estão disputando nesse conflito, eles tomam prejuízo e tem conflitos que atravessam aí e consequências, beleza? Então essa guerra, como eu disse, ela tem a questão territorial da França, né? E ela presta atenção, ela é um período extremamente difícil. Por quê? Porque a gente tem não só a fome atravessando por todo esse período. Lembra que eu disse na Idade Baixa, na Idade Média Baixa, né? Na aula anterior, que as pessoas começam a sair das unidades agrícolas, dos feudos, né? Porque a fome, o feudo já não consegue mais abastecer essas pessoas. E se não fosse uma pouca desgraça, né? Já não ter suprimento suficiente, uma falta de higiene muito grande, né? A gente também tem a falta de abastecimento, né, dessas cidades, desses burgos que antes eram abandonados, foram ocupados às pressas no renascimento comercial e no renascimento urbano, né, de trás para frente, né, e a gente tem aí o surgimento de não só uma epidemia, mas de várias epidemias, mas a gente vai retratar aqui a que mais ceifou vidas, né? Que no caso é a peste negra, beleza? Então, se não faltasse só a fome, se não bastasse ainda só você ter passando fome, você ter agora um vírus, a bactéria na realidade, né? Da peste negra aí, ao todo matou 1/3 da população do continente europeu, que dá em torno de 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas. Tá? A gente está falando aí, a gente está passando por uma pandemia, né? Então a gente sabe aí mais ou menos aí o que a gente pode aprender e ver com essas questões aqui também discutidas nessa aula, beleza? E não só isso, lembra da imagem, primeira foto que a gente mostrou e analisou na aula, os jaquieres, ou seja, as rebeliões camponesas, as rebeliões dos servos. Lembra? Mano, o servo tá fudido, meu irmão. Ele tá sem comida, ele tá sem proteção. E ele porque as outras pessoas estão atacando, os outros estados estão atacando, as outras nações estão atacando, né? Lembra da Inglaterra atacando, dominando regiões na França. E a gente tem a peste negra ainda fudendo e outras epidemias, né? Porque não é só a peste negra, isso é importante. Não é. E da mesma forma que a gente tem dificuldade, né? Deixa essa parte mais pra frente que eu vou mostrar um mapa, é melhor. A gente tem aí as rebeliões camponesas. Então esses camponeses começam a invadir, lembra da foto? Invadir esses castelos, invadir esses feudos, invadir os palácios, invadir alguns burgos, né, para derrubar,
né, esses nobres que estão no poder dessas regiões, né, porque eles estão centralizando toda a comida, centralizando e se escondendo da peste, enquanto o pobre tá fudido, se fudendo lá fora com fome, com peste e ameaçado de sofrer ataques, sem se proteger. Porque o exército tá onde? Dentro do castelo, protegendo quem? O nobre, ou os senhores feudais, beleza? Então aqui é um período extremamente complicado, irmão. Isso daqui é muito importante para a gente entender que a Guerra dos 100 Anos, ela traz muitas consequências negativas para os dois estados, para os dois agentes que estão envolvidos nesse conflito. Né? Então aqui basicamente a gente tem a região norte, né? Lembra a Inglaterra, aqui é a Normândia, né? Que eu já tinha mostrado no outro mapa, aqui a gente está falando da França, né? A atual França, território, e aqui a gente mostra os territórios que a Inglaterra invadiu. Aqui seria a Bélgica, né? Seria os Flanders, né? Ela invadiu essa região aqui, que é ela invadiu todo o norte, olha, todo o norte da França. Paris está aqui, aqui tem uma feira extremamente importante, rotas, e inclusive a Normândia, lembra, é um porto muito importante para trazer os produtos não só para a Inglaterra, mas também para os reinos do norte da Europa, beleza? Então essa região aqui ela é extremamente não só rica em materiais, em produtos têxtil, mas ela também é rica para o comércio, em rotas comerciais. Então dominar essa região é extremamente importante e estratégico para os ingleses, beleza? Então aqui a gente tem uma representação, além disso eles invadem também a Aquitânia, né, o ducado da Aquitânia. Então o rei inglês ele acaba se tornando rei anglo de Borgonha, ele acaba se tornando duque de Aquitânia e também rei da Inglaterra, tá? Então ele domina não só essa região, mas essa. Então a Guerra dos 100 Anos vai ser para disputar todo esse território. E quem acaba saindo com a vitória do território? Os franceses. Só que os dois países perdem muito. Por que perdem? Por causa que ocorrem tanto na Inglaterra como na França diversas revoltas camponesas, as jaqueires. Além disso, tá passando por toda a França, não só a França, né, o que a gente chama de França hoje, o reino francês e o reino da Grã-Bretanha, ele sofre muito com a epidemia da peste negra. Sofre muito, muito mesmo. Eles se tornam epicentros dessa epidemia, tá? Então, basicamente também por causa da infraestrutura sanitária que esses dois reinos tinham, tá? Então, isso é muito importante mesmo. Beleza? Então a gente vai falar um pouco da peste negra, como eu disse, né? Então em meados do século XVI ou do século XIV, as condições de higiene, alimentação, moradia eram muito precárias, então a doença ela espalha-se muito rapidamente, coisas de um ano ela está na Península Ibérica e no outono ela já está na Inglaterra, né, coisa muito rápida, né? Quando a gente pensa na pandemia de hoje, a gente vê que a transmissão é muito mais rápida ainda, né? Coisas de semanas, né? Mas os meios de transporte e locomoção de pessoas hoje é muito mais rápido e muito mais quase que instantâneos. Você quase teleporta a pessoa para outra região, né? Você chega lá na Bahia em 2 horas de avião, né? Passa mais de 2.000 quilômetros aí em 2 horas de avião, né? Então, a locomoção é muito mais rápida. Então, mas para os momentos, para a estrutura que tinha na época, a doença se propagava muito rapidamente. E como eu disse, ela matou cerca de 25 milhões de pessoas. A gente não sabe, obviamente não sabe tudo. Então, aqui são só os que os documentos históricos conseguem retratar. Com certeza, muito mais pessoas morreram. Faz um paralelo com a pandemia de hoje, né? A gente vê quantas pessoas estão sendo enterradas, sem o diagnóstico mesmo. Então imagina naquela época, se hoje a gente não tem testes para fazer por todo mundo, não é naquela época que teria, óbvio, né, gente? Não é naquela época que ia ter. E também a gente tem aí a questão que seria a peste negra, né? Ela é causada por uma bactéria que está na pulga do rato, né? O rato ele tem umas pulguinhas lá e essa pulga vai lá, pica você, fudeu, parceiro, e ela passa essa bactéria. Aí começa a criar bolhas, né, pretas, bolhas de tonalidade preta na sua pele, ela começa a estourar, causar hemorragias e você já era, filho. Bau, né?
Então, a gente tem uma retratação aqui, isso geralmente cai, e também cai em questão de múltipla escolha com a biologia. Então, presta atenção nessa porra, porque a gente está passando por uma pandemia e o vestibular não vai cobrar a pandemia de hoje, mas ela vai fazer o quê? Trazer pandemias anteriores para ver se você lembra daquelas, para poder também até discutir as atuais. Então aqui a gente tem uma figura do triunfo da morte, né? Então é a morte aqui em cima de uma carruagem e ela tá passando por cima de quem? Das pessoas. Você vê que tem nobres, você vê que tem pessoas até com poucas roupas, né? Ou seja, a epidemia, a peste negra, ela matou geral. O vírus, ele não tem ideologia, o vírus, ele não tem nacionalidade, a bactéria também não, né, parceiro? Então, é isso. Matou todo mundo nessa porra aí. Beleza? Então aqui é uma reprodução importante. Outra coisa interessante dessa época, né? Vamos ter mais uma noção aqui da peste negra. A gente tem um mapa da Europa, né? Então a Península Ibérica, a França está aqui, a Inglaterra está aqui. E em laranja a gente tem o avanço em datas, né? Cada cor sinaliza uma data, da mais escura para mais clara, né? E de avanço dessas bactérias, né? Dessa pulga do rato aí junto com os bichinhos, né? Então elas vêm, olha que interessante, elas vêm através de rotas comerciais, né? Rotas comerciais. E quais são os lugares que são mais afetados? Gênova, Veneza, Paris, a França é muito afetada, a Inglaterra é muito afetada, a Grã-Bretanha é muito afetada, né? Essas regiões aqui, nossa, elas são muito afetadas, e são os dois países que estão protagonizando a Guerra dos 100 Anos. Estão se tornando uma guerra longa, sem comida, com peste, fudendo todo mundo. Só dá para chegar à conclusão que os dois países vão se fuder, né? Só dá para chegar a essa conclusão, não tem outra. Beleza? Além disso, esse mapa traz coisas importantes. Esses flashzinhos aqui, essas explosões aqui, eles são revoltas. Revoltas do quê? Nos burgos. Então, alguns burgos, passando por necessidade, né, por todo esse conceito de guerra dos 100 anos aqui, na Guerra dos 100 Anos e a fome, a peste atravessando, muitos burgos começam a entrar em revolta contra o rei francês, contra o Felipe o Belo, né? Eles começam a entrar em confronto com esse rei, certo? Então o rei começa a oprimir também esses burgos para manter a hegemonia do seu território, porque se eles começam a explodir muitas revoltas, ele pode perder a soberania sobre o território. Além disso, olha, esses listradinhos aqui, ó, são revoltas camponesas. Lembra das jaqueires? Lembra da foto que eu mostrei lá em cima? Lembra? É disso que a gente está falando. E aqui a gente está falando, ó, de uma jaqueire em Paris. A gente está falando de uma jaqueire em Londres, né? Na região aqui, tanto de Cambridge como em Londres. Então, essa região aqui, parça, Bruxelas, essas regiões aqui, elas começam a... Esse mapa dá para mostrar que elas são intensas em relação a revoltas e conflitos. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela está atravessada por todo esse contexto de instabilidade, de peste, de fome, de Guerra dos 100 Anos, né? Então, de um enfraquecimento dessa nobreza, certo? Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai já aderir entrando ao final, né? Então no início do conflito da Guerra dos 100 Anos, a gente tinha aí umas vitórias inglesas, né? Os franceses tomaram no cu no começo, mas depois aí os franceses tomaram uma reviravolta, basicamente aí também uma reviravolta que foi protagonizada por uma figura histórica muito importante que é a Joana d'Arc, né? Então nesse momento aí a gente tem uma reviravolta em alguns embates e a França consegue expulsar os ingleses do território francês e consolidar, como eu disse, como eu já estou reafirmando na aula, as suas fronteiras atuais. Então a Guerra dos 100 Anos foi importante para a Espanha, a França consolidar o seu território, né? Mas teve grandes baixas, não só militar, mas também de população e de revoltas, né? Então, como eu disse, uma figura importante foi a Joana d'Arc, né? Ela é filha de camponeses e ela se dizia como uma pessoa escolhida por Deus para liderar os franceses contra os ingleses, né? Então ela
ela acaba se infiltrando no exército, né? O exército francês, ele não aceitava mulheres na linha de frente, ele não aceitava, então ela acaba se infiltrando no exército, liderando diversos embates e saindo como protagonista, né? E o que aconteceu, né? O fim dessa guerra ela se dá quando o Carlos VII, ele é coroado em Reims. Onde é Reims, Vitor? Lembra aqui, ó, o mapa aqui, ó. Reims é aqui, ó. É onde eu estou apontando o cassete. É uma região, lembra esse mapa, ocupada pelos ingleses. Quando os ingleses são expulsos, ele é coroado em Reims, ou seja, consolidou todo o território. Tá? A Joana d'Arc é uma figura muito interessante, aí pode cair no vestibular, né? Aqui é uma estátua dela na Catedral de Notre Dame, né? A gente mostrou a catedral na aula anterior, e ela foi basicamente, né, depois que ela ganhou muita repercussão nas suas lideranças militares, ela foi queimada na fogueira. Felipe o Belo queimou ela, mandou queimar por heresia, né? Ele tirou alguma coisa da cabeça dele lá e falou que ela foi herege, né? Que ela cultuava sendo que ela falou que foi escolhida por Deus, né? Sei lá. Mas ele inventou alguma coisa aí, óbvio, né? E queimou a moça, né? A Joana d'Arc na fogueira. Então ela foi um agente dentro desses conflitos que ele só foi ganhar relevância lá no século XIX e século XX, em 1800, 1900, onde o Estado francês já iluminista, né? Já com Napoleão ali o bagulho pegando 1000 graus, né? O Estado francês começa a criar uma história comum e cria a Joana d'Arc como uma heroína, né? Que foi basicamente colocada como uma grande representante, presta atenção, dos camponeses, dos povos, dos mais pobres. Né? Isso é importante, porque quando a gente for falar lá na frente da França, a gente vai ver que a França ela recupera essas figuras femininas, né, como heróis mesmo. Então isso é trazido aqui, né, esse primeiro momento, quando uma pessoa que acabou sendo condenada por um rei é trazida como um arcabouço, um instrumento para se transformar agora num emblema nacional, num emblema que representa os franceses, né? E ela foi, em 1920, como é que chama mesmo? É canonizada, ou seja, o que é canonizada? Ela se transformou santa. Então a igreja foi lá, em 1920, e falou, não, a Joana d'Arc é tão zica do baile que ela é santo, tá ligado? E olha que interessante, ela é o santo que vigia os pecados dos homens. E ela, e olha que interessante, ela foi, segundo a igreja, ela é uma das responsáveis por ter vigiado as imprudências e pecados e violências do Felipe o Belo. Então a igreja fez uma volta e uma contravingança contra o Felipe o Belo. O Felipe o Belo tentou oprimir a igreja em determinado momento, por a sua vontade, e agora a igreja resgata a figura da Joana d'Arc, dessa heroína, transforma ela em santa, em uma santa agora que é responsável por vigiar os homens, vigiar os pecados dos homens, né? E não só dos homens, mas do Felipe o Belo, do rei, né? Que acabou aí tomando muito parte da violência contra a igreja, beleza? Então, basicamente, é essa a Constituição que a gente tem. Então, aí, a partir de Carlos, a gente já começa a ter uma centralização mais forte do reino da França, né? Que a gente vai discutir já na aula, sem ser na próxima semana, na outra. Agora, vamos falar do reino inglês. Como eu disse, né, o reino inglês, ele tinha lá o Eduardo, né, o confessor, né? E depois um rei, o Guilherme o Conquistador, que é um rei normando, né, ele acaba adentrando na região, só que ele chega a um determinado momento, né, em 1087, ele acaba morrendo, não deixando herdeiros, e nesse momento acaba tendo uma disputa por esse trono, né, e o que acontece é que Henrique II,
né, da dinastia Plantageneta, ele acaba dominando a região, né? E o que o Henrique, rei da Grã-Bretanha, ele põe agora? O que ele impõe? O Henrique II, ele impõe o que a gente vai chamar aqui de justiça real, ou seja, semelhante ao que o Filipe IV fez na França, ele também faz algo semelhante. Ele cria uma lei para todos, mas além disso, ele distribui terras para os nobres. Olha que movimento doido. Ele distribui essas terras para o nobre, ou seja, distribuindo terras, o que acontece? Você perde poder. E você dá poder para quem? Para quem ganha essas terras. A gente viu isso no Império Romano, a gente viu isso na Idade Média, alta, baixa, Idade Média. Então isso tem que ficar bem consolidado em vocês. Essa questão da terra e poder. Porque a gente vai ver isso muito também na história do Brasil, beleza? E na história da América, né? Da América do Norte, no caso. Beleza? Porque a América todos somos. Beleza? Então, voltando aqui para a aula, ele implementa uma justiça real e, além disso, ele coloca como, não sei se falei errado, mas são leis comuns, ou seja, agora todos estão sobre as leis comuns de quem? Do Henrique II, do rei da Inglaterra. Ou seja, ele começa a atender interesses da burguesia. Esse movimento ele é muito semelhante com o movimento que ocorre na França. Então você vê que os dois reis, eles buscam talvez as mesmas formas de centralizar o seu poder. Só que o rei da Inglaterra, ele não abandona por completo a nobreza, porque a nobreza é extremamente forte na Inglaterra, extremamente forte, inclusive até hoje. A gente tem casas tradicionaisíssimas desse período e dos anteriores, inclusive, que vivem até hoje, descendentes tranquilos, tá? Então vamos lá ter uma ideia mais complexa de história aí. Tá? Então, entre o Henrique e o João Sem Terra, o outro rei, a gente tem o Ricardo Coração de Leão, que é o cara lá da Terceira Cruzada, a Cruzada dos Reis, que a gente falou na aula anterior, e ele se fode, ele morre, né? O reino fica basicamente aí 10 anos com o rei, e já em 1199, João Sem Terra pega o trono, né? Ele é descendente do Ricardo Coração de Leão, né? O rei que morreu na Cruzada dos Reis. Ele é descendente desse rei e ele acaba tomando posse do trono, só que ele é apelidado de João Sem Terra. Por quê? Porque ele é um rei diferente de outros reis. Lembra dos 3 pilares? Terra, monopólio da força e legitimidade. O João, ele não tem terras, porque ele doou, ele já está vindo daquele processo desde o Henrique, do Ricardo e o João, ele já passa nesse processo de dar terras para os nobres. Só que aí ele dá muito poder para esses nobres. Olha, presta atenção, ele dá muito poder para esses nobres. Nesse momento, os ingleses, essa nobreza inglesa, ela começa a fazer pressões em cima do João Sem Terra, né? Do rei João. E os conflitos começam a aumentar entre eles. Só que João, ele é 1000 grau, mano. Tá ligado? Ele fica das ideias dele lá e fala, mano, eu sou tão louco que, mano, mesmo fudido aqui na Inglaterra, eu vou invadir a França, lembra? Né? A gente falou primeiro da França, mas as duas coisas estão ao mesmo tempo. Estão ao mesmo tempo, tá? Lembra que as duas estão correndo ao mesmo tempo. Primeiro eu falei da França que aconteceu, agora a gente vai falar do que está acontecendo na Inglaterra, só que no mesmo período, né? Então ele acaba invadindo aí a região da Normândia, né? Repetindo o que aconteceu do que eu estava falando anteriormente. Ele acaba invadindo essa região, lutando contra os franceses e a população fica extremamente satisfeita. Não só os servos, não só os camponeses, mas também os nobres, os barões, né? Os barões ingleses, né? E eles começam agora, o João, para conseguir manter um exército, para conseguir tomar esses territórios franceses, eles aumentam a cobrança de impostos. Mas ele não põe só impostos elevados para os camponeses e para os servos, mas também para a nobreza. E institui impostos em todo o território. Isso acaba criando uma grande satisfação entre os barões, grande. E além disso, se não fosse o suficiente,
né, ele ainda tenta taxar os bens da igreja. Diferente do Felipe, que conseguiu, ele não consegue. Né? Ele tenta taxar os bens da igreja, né? Só que acaba-se, né, culminando nessa reunião. Nessa reunião aqui. Então, quem está nessa reunião? João Sem Terra. Aqui o bondezinho dele pesadão atrás, né? Os caras que é pau mandado dele. Aqui a gente tem um representante da igreja. E aqui a gente tem os representantes da nobreza inglesa, os barões. Lembra? Ó, veja que os barões, cada barão tem um escudo. Os escudos têm desenhos diferentes, ou seja, eles são de casas diferentes. Eles são casas de nobrezas diferentes. Então cada um tem uma cor, ó, laranja, branco com laranja, ou branco vermelho, branco com laranja, azul com amarelo, verde com amarelo. Então eles são representantes de casas nobres, casas nobres que estão os barões pressionando o João. E o que eles pressionam o João? Para consolidar o que a gente vai chamar de Magna Carta. Essa carta ela é tão importante que ela até hoje ela é utilizada na Inglaterra. Então ela limita o poder de quem? Não só da rainha, mas também ela é vista como um documento, presta atenção, ela é muito importante, porque ela é vista como um documento fundante, né, de estrutura do que a gente vai chamar de Grã-Bretanha. Tá? Então esse resultado desse conflito, né, diferente de outros reis que tentaram confiscar as terras dos nobres, o João, assim que entrou no poder, já o Henrique fez isso, o Ricardo fez isso, o João também faz, ele distribui terras para os nobres, dando poder para esses nobres, só que assim que distribui terras, ele achou, eles vão estar agora submissos a mim, porque eu dei terras para ele, a gente tem um contrato aí de dívida, né? Só que o que acontece? Esses nobres começam a receber muitos impostos do rei e eles se voltam contra o rei. E quando ele tenta taxar a igreja também se une com esses barões e pressionam o rei e o rei assina a Magna Carta. A Magna Carta, basicamente, ela decide que o rei não pode criar novos impostos. Presta atenção, o rei não pode criar novos impostos. É o principal destaque dessa. Ela tem outros, mas é o principal que o vestibular aborda, tá? E quem pode, então, criar impostos nessa bodega? O conselho, o grande conselho. O grande conselho ele é formado pela nobreza, os barões, e pelo clero, o monarque. Ou seja, aquelas pessoas que o rei tentou o quê? Aumentar os impostos. Você vê que não é composto esse grande conselho não é composto pelos camponeses ou pelos servos. Os servos que se fodam lá pagando imposto. Tá ligado? O pobre que se foda. Agora, quem tem poder, terras para pressionar o rei, consegue que ele assine a Magna Carta e que agora ele não possa criar imposto à livre vontade. Né? Para criar imposto tem que ser autorizado e o único imposto que pode ser criado, ele é criado pelo grande conselho, que é composto pelo clero e a nobreza. Esse conselho ele tem grande caráter conservador, inclusive ele traz grandes características feudais, ele permite que a Inglaterra se mantenha nesse sistema feudal ainda, né? E só em 50 anos depois, né, da criação desse conselho, que foi em 1915, que ele foi criado junto com a Magna Carta, só 50 anos depois, em 1265, que os comerciantes ingleses adentram dentro desse conselho e agora começam a representar também parte desse conselho, começam a ter voz dentro desse conselho. Aí eles começam a ter protagonismo dentro da Grã-Bretanha. Mas antes deles, esse conselho é extremamente conservador. Beleza? Então ficou clara essa questão, esse conflito, como é diferente da França. Né? Na França, o rei aumentou o seu exército e começou a dominar as terras, né? E os nobres que não fossem submissos a você, ele sentava a lenha. Na Inglaterra, eles ainda mantinham um forte caráter feudal, então eles conquistavam o poder e distribuíam essas terras entre quem? A nobreza. Só que distribuindo terra, você perde poder e dá a possibilidade dessas pessoas se voltarem contra você. Beleza?
Então a gente tem aí a Guerra dos 100 Anos, como eu já disse, né? Eu já levantei os pontos dela, são idênticos para a questão inglesa, só que na questão inglesa a única diferença entre os franceses é que não vai ser para território, porque a Inglaterra na verdade está invadindo territórios, né? Ela vai ser expulsa do que a gente chama hoje de França, vai ter que voltar para o território na ilha da Grã-Bretanha, né? E o que acaba acontecendo é que ocorre presta atenção, qual é a principal consequência dessa guerra, tirando a peste, a porra de toda a fudida lá que a gente já comentou, qual é a principal consequência da guerra para os ingleses? É o enfraquecimento dessa nobreza. A nobreza começa a se enfraquecer na Guerra do 100 Anos, porque ela não só perdeu o território, mas ela também perdeu investimento, perdeu dinheiro, né? Perdeu nobres, né? Perdeu reis, vários reis foram mortos, né? Então acaba iniciando uma disputa pela sucessão desse trono. E quem entra nessa disputa? As casas nobres da Inglaterra. Aí surge o que a gente vai chamar de Guerra das Duas Rosas. Quem aí é frito em seriado, e tem aqueles seriados super famosaços, né, que gosta de assistir esses seriados, a gente tem aí o Game of Thrones, né, que é Jogo dos Tronos. O Jogo dos Tronos, resumidamente, ele é uma ficção, né, de qual período histórico? Da Guerra das Rosas. Então quem viu Game of Thrones do começo ao fim, parceirão, você tá vendo o quê? Uma ficção que foi baseada em cima desse conflito aqui, da Guerra das Rosas. Tanto que, lembra, olha como os nomes são parecidos para quem viu. Aqui a gente tem uma figura, né, que representa esse conflito, né, e o que desencadeou nesse conflito. A gente tem aqui um palácio, um cercadinho, né, com a bandeira da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e saindo do castelo a gente tem as casas nobres. Então aqui a gente tem os Lancasters, né, o Lancaster, a casa Lancaster, né, e a gente tem os Yorks, né, que é a rosa branca e vermelha aqui, e os Lancasters, onde eu estou passando o mouse, é a rosa toda vermelha. Eles entram em diversos embates militares, essas duas casas saem na porrada, 1000 graus mesmo, para ver quem vai ficar com o trono. Inclusive, vocês vêem lá no Game of Thrones que aparece dragão, aparece ciclope, aparece anão, aparece, nossa, as minhocas gigantes, aparece vários monstros, né? É uma ficção. Mas ela tá retratando o quê? Um conflito que foi extremamente sanguinário mesmo. Foi pesado, mano. Os caras se matando 1000 graus. As duas famílias nobres que tinham protagonismo, né? Elas estavam ali guerreando para ver quem ia ficar com o trono inglês, certo? E o que acaba acontecendo é que as duas se fodem, né? E para não perder o protagonismo, casa-se os dois representantes da casa. Um representante da York casa-se com um representante da Lancaster. E une-se essas duas casas, unindo, olha que interessante aqui o mapinha, os Yorks e os Lancasters. E o que tem no meio aqui? O símbolo da dinastia e da casa Tudor. Os Tudor é a união entre os Yorks e os Lancasters. Vê como é semelhante, parece que a sobreposição dos dois emblemas, aqui são emblemas das casas, tá? E esse aqui é um emblema da casa Tudor. E funda-se aí a dinastia Tudor, dentro do reino inglês. Então a dinastia Plantageneta cai, o último rei da dinastia Plantageneta cai, e cria uma crise sucessória, entra-se a Guerra das Rosas, eles entram em embate e por falta de um vencer o outro, eles casam-se e ascendem ao poder. Tomam o poder na Inglaterra. Beleza? Então aqui a gente vai falar agora a gente tem aí, a partir dessa dinastia Tudor, a gente começa a centralização política cada vez mais dentro da Inglaterra. Então vai surgir outras casas, outras dinastias, até a Revolução Gloriosa, que vai foder todo mundo e vai implementar o parlamentarismo, beleza? Então, mas isso aí é para próximas aulas. Então agora a gente vai falar do Reino Espanhol. O Reino Espanhol, como eu disse lá em cima, a gente vai falar unicamente da Guerra da Reconquista, tá? Então, na guerra, lembra que as coisas estão andando junto. Essa Guerra da Reconquista, ela ganha muito protagonismo,
né? Ela ganha, na realidade, ela se inicia, né, na Batalha de Poitiers, aquela batalha que a gente falou na aula anterior, que foi a batalha de que o Carlos Martel, um major-domus, né, ele que é o major-domus de um rei franco e dolente, né, lembra da aula anterior, ele ganha muito protagonismo. Esse conflito se dá aqui, onde eu estou passando o mouse, né, os muçulmanos eles invadem a península e sobem, dominando toda a região até parar aqui. E quem para ele é o Carlos Martel, né, que a gente falou na aula anterior. E nessa batalha, na Batalha de Poitiers, em 732, a partir desse momento começa-se a Guerra de Reconquista. O que é a Guerra de Reconquista? É os reinos católicos, basicamente Leão, Castela, Navarra e Aragão, né? Eles se unem para expulsar os mouros. Quem são os mouros? Os muçulmanos, os árabes, né? Da expansão do islamismo. Então a gente tem aqui, nesse momento, uma união entre os reinos católicos contra o islâmico, contra o Império Islâmico, que dominava grande extensão de terra, os muçulmanos aqui, grande extensão de terra na Península Ibérica, né? Então, nesse momento, a gente tem a união entre Leão e Castela, né? Essa união vai se chamar, vai dar origem aos reis católicos, né? Então, você casa-se um rei de Castela com a rainha de uma descendente ao trono de Leão e casa-se, juntando esses dois reinos, vira o reino de Leão e Castela, Castela e Leão, tá? Então, a partir desse momento, eles começam a se juntar e começar a atacar. Uma pessoa muito importante nesse período, né, nesse período da expansão da Guerra de Reconquista, é Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha, ele é um nobre francês, né? Então ele segura aqui, ele ajuda, ele colabora nessa batalha para segurar os francos, ou os mouros, e a partir disso ele se une com esses reinos e começa a atacar. Quando ele começa a ganhar, quando esse reino começa a ganhar territórios, pressionar os muçulmanos para baixo na península, né, ganhar esses territórios ocupados pelos muçulmanos, como eles garantem que esses territórios serão ainda deles? Eles tomam militarmente esse território e doam esses territórios. Lembra que eu disse? Ou em marcas, e você ganhando uma marca, você vira um marquês, ou em condados, e você ganha um condado, você vira um conde, né? E qual é a diferença entre condado e marcas? Eu falei na aula anterior, é o tamanho, certo? O condado ele é maior que uma marca. A marca é menor, é um território menor do que um condado, beleza? Mas você ganhando terra, você ganha um título. Você vira um nobre. Você é um conde, certo? Você é um marquês, certo? E aqui a gente tem dois condados, né? O Henrique ele acaba ganhando, o Henrique de Borgonha ele acaba ganhando do rei Afonso, né? Afonso VI. Ele acaba ganhando o condado portucalense, que vai dar origem a Portugal, né? E o Henrique, né? Ele acaba casando com a Dona Teresa, né? Que é filha, né? Descendente, uma filha que aí não é do casamento, não, mas uma filha do descendente do rei de Castela, tá? Então ele acaba casando com o rei, né? O rei de Castela, o Afonso, ele acaba doando esse território e o Henrique acaba casando com a filha desse rei, né? Para administrar esse território. Além disso, a gente tem outro condado muito importante para uma discussão atual, que é o condado da Catalunha, né? E a Catalunha hoje é muito disputada, né? Porque há movimentos de independência dentro desse território. Lembra, Barcelona está aqui. Então, isso atravessa até questões de futebol, questões de independência, né? Então, desde esse momento aqui, a Catalunha ela é bem diferente do que a gente vai chamar de Espanha, tá? Inclusive, ela é um território separado, beleza? E eles começam a dominar toda essa região, né? Eles começam a expandir essa região. E o final, né? Olhando aqui agora o mapa final, isso aqui é um mapa tirado do Google, isso daqui é Portugal. Então, Portugal antes tinha só essa parte, e o que Portugal começou a fazer? A atacar
esses mouros para conseguir dominar essa outra região aqui onde eu estou passando o mouse e transformar no reino de Portugal. E semelhante, Leão, a Galícia aqui em cima, Leão, Castela, Navarra, Aragão, eles se unem e começam a atacar essa região, junto com a Catalunha, atacar essa região, e isso vai se transformar na Espanha, né? Mostrar o mapa aqui novamente. Portugal, lembra, invadindo aqui, e a Espanha, que a gente teria Leão, a gente teria Castela aqui, Navarra e Aragão, e a Catalunha, lembra, Barcelona, né? Então, por isso que há grandes discussões aí, né, de independência hoje na Catalunha, porque a Catalunha se entende como um povo culturalmente muito diferente da Espanha, beleza? Questões a ser discutidas aí. Então agora a gente vai finalizar a aula falando da formação do reino de português, né? Isso aí já vai abrir espaço para a entrada, lembra que eu falei das navegações, e abrir entrada para a aula da semana que vem, que vai ser a aula da América Portuguesa, né? Então já, aleluia, chegamos no Brasil, beleza? Então o condado portucalense, como eu disse, né? O Henrique de Borgonha recebe essas terras do Afonso VI, né, o rei Afonso de Castela, ele recebe essas terras, casa-se com a Teresa, né, filha desse rei, ela é uma filha bastarda desse rei, ou seja, ela é uma filha ilegítima, né, não é do casamento do rei, né, e para não abandonar sua filha, ele vai lá, manda ela casar com um nobre, né, com o Henrique, e doa essa terra para eles administrarem. Só que Portugal é zica, parça. Você acha que os caras é burro, né? Essa questão é senso comum inútil. Porque os caras, o que eles começaram a fazer? Assim que eles pegaram essa região, eles doaram, presta atenção, eles doaram as terras para os nobres. Só que eles doaram não de forma hereditária, ou seja, o nobre vai administrar essa terra, presta atenção, o nobre vai administrar essa terra, só que quando ele morrer, essa terra volta a ser de quem? De Portugal, do condado portucalense. Isso, olha que interessante, quando a gente for falar de capitanias hereditárias no Brasil, elas são terras doadas para os nobres administrar, só que os nobres, na hora que morrem, essa terra volta para quem? Para o Império Português. Olha que diferente do erro que os ingleses cometeram de doar as terras para os nobres e fortalecer esses nobres se voltarem contra o João sem terra, né? Aqui o Portugal, ó, ligeiro, cuzão. Mano, vocês podem administrar as terras, mas assim que vocês morrerem, essas terras voltam a ser de Portugal. Ou seja, eu vou ser o maior proprietário de terra nessa desgraça aqui e eu que vou mandar nessa bodega de território. Entendeu, cachorrão? Essa é a fita, 1000 grau, mano. 1000 grau. Firmeza, então os caras é inteligente, hein, parça? Burlou aí os nobres. O nobre ficou fudido. Beleza? Então a independência de Portugal, ela se dá com o Afonso Henriques. O Afonso Henrique, ele é filho do Henrique de Borgonha e da Teresa de Castela, né? De Leão e Castela. Ele é filho desse casamento. E o Henrique de Borgonha, ele morre, e o Afonso Henrique, filho desse casamento, ele acaba tendo embates com a sua mãe, porque a sua mãe, a Teresa, ela quer que o condado portucalense volte a ter influência de Castela, ou seja, vire território de Castela. Ela quer que o condado portucalense volte a ser de Castela, né? Aí o Henrique fala, o Afonso, né, o filho dela, o Afonso Henrique fala, mãe, você tá tiração com a minha cara, mano. Você tava aí com nós, fechadão no crime, agora você quer cantar a bandeira pra esses malucos, mano? Eu, bater palma pra doido não, tio. E ele expulsa a sua mãe, ele expulsa a sua mãe. Ó a coragem desse cara, tio. Mano, se eu falo num app, minha mãe é chinelada na cara, tio. Ela já dá um tapão em mim, acabou a história. Mano, ele expulsa a mãe dele do condado portucalense e se declara rei de Portugal. Afonso Henriques, rei de Portugal. Né? Então aí ocorre o quê? A independência de Portugal perante quem? Castela. Isso é importantíssimo, porque nesse momento Portugal agora é uma nação independente. Enquanto outros países estão tentando centralizar, a Inglaterra tá se fudendo ali, ó. Tá se fudendo, mano, com os franceses por causa da Normândia, né? Portugal já, eu sou independente, cuzão, aqui, ó, deitando.
Então é isso que a gente fala de protagonismo, centralização precoce do Estado português, da nação portuguesa, beleza? E ele funda a dinastia de Borgonha, né? Ela vai até a morte de Felipe I, em 1383. Então, como eu disse, desculpa, eu falei errado, falei Felipe, não é Felipe, é Fernando I, o Fernando Putão. Putão, vocês vão entender. O Fernando, ele é o último rei da dinastia de Borgonha, e assim que ele morre, a sua filha, Beatriz, casada com o rei de Castela, ela é casada com 12 anos de idade, ele deixa a filha dele com 12 anos de idade para o trono, só que ele não deixa filhos homens, só a Beatriz, e a Beatriz é menor de idade. Então, nesse momento, a Beatriz e a esposa de Fernando I, a dona Leonor, elas reivindicam o trono de Portugal e falam: eu vou ser a rainha de Portugal. A Leonor fala, né? Eu vou ser a rainha de Portugal enquanto a Beatriz não atinge a maioridade dela. Só que existe um grande problema aí, porque na hora que a Beatriz ela é casada com um descendente do reino de Castela, um descendente que vai virar rei de Castela, certo? Então, na hora que esse cara virar rei de Castela, se a Beatriz for rainha de Portugal e o marido dela é rei de Castela, o que vai acontecer? Portugal e Castela vão se unir. Fazer exatamente aquilo que o Afonso Henriques, filho do primeiro rei de Portugal, quando expulsa a mãe dele, não queria. Então, exatamente aquilo que o Afonso tentou parar, o processo que o Afonso tentou parar e constituiu a independência de Portugal, ela estava ameaçada nesse momento. Então, nesse momento, os mercantes, né, portugueses, eles apoiam o irmão de Fernando. E quem é esse irmão? Se chama Dom João, o mestre de Avis, né? E aí começa a ter um conflito entre Dom João, mestre de Avis. A mestre de Avis é uma ordem militar, né? Ele é mestre de um batalhão, né? De elite, no caso. E os comerciantes contra a Leonor, a viúva do Fernando, e a Beatriz, sua filha. Certo? Então, Dom João, irmão de Fernando, fala: não, parça. Se você casar, se a Beatriz assumir o trono, Portugal vai voltar a ser, vai perder a sua independência. A Castela vai se tornar mais um território da Castela. Ou seja, eu não vou deixar. E isso era desinteressante para os comerciantes. Por isso que os comerciantes adentraram nesse conflito. Porque a independência de Portugal favorecia basicamente essa classe. E é essa classe que vai garantir a expansão marítima. Por isso que é tão importante isso. Tá? A gente vai ver aqui, ó. A gente tem aqui a simbolização, né? O Henrique de Borgonha recebeu as terras, casou com a Teresa de Leão e Castela, né? Lembra que Leão e Castela mesmo se juntaram, né? Viraram um reino só. O Afonso Henrique expulsou a mãe dele, foi esse mano que expulsou, aqui é uma árvore genealógica, né? Ele expulsou a mãe dele, certo? Aí teve várias gerações aqui, 6 ao todo gerações de reis. E lá no Dom Pedro I, não é o nosso Dom Pedro, né? É o Dom Pedro dos portugueses, né? Ele tem 2 filhos, Fernando, que é o cara que morre, que eu falei no slide anterior, e João, que também é o cara que eu falei no slide anterior. Só que o Fernando, ele é filho da Constância, de um casamento entre Dom Pedro I e o rei, e uma moça de Castela, né? Então ele é fruto de um casamento, ou seja, ele é o filho legítimo, ele assumiu o trono. Só que ele morreu. Na hora que ele morreu, o irmão dele, foi gerado através de uma traição, né? Pronto. Ele de fora do matrimônio, né? Através da Inês de Castro, né? A Inês de Castro, ela morre depois. Ela é uma moça que frequenta muito o castelo, né? Ela trabalha no castelo e nas dependências da nobreza, e ela trabalha, né? E assim, o rei acaba se envolvendo com ela fora do matrimônio e gera um filho, João, certo? E quem é o embate entre João e a Beatriz?
Só que João vence esse embate, a Dona Leonor, junto com a Beatriz, se cerca, se sitia em Lisboa. João, junto com os comerciantes e com o batalhão que ele tinha, ele cerca, ele faz um cerco a Lisboa. Esse cerco é bem famoso, né? Não cai em prova, mas ele é bem famoso, causa diversos mortos, inclusive nesse cerco e em outras guerras também, né? Por toda o continente europeu, eles pegavam, era o primeiro momento que você usa arma química. Arma química, sabe o que é para eles? Eles pegavam as pessoas que tinham peste negra e jogava por cima da muralha, para contaminar as pessoas que estavam dentro dos castelos. Ou seja, usa-se da doença como uma estratégia militar. Entendeu? Então ele começa, é um circo que acaba dando grandes problemas para os dois, tanto para João como para Leonor. Só que na última batalha, em Aljubarrota, né? Ele acaba vencendo esse conflito e ele assina e ele se proclama Dom João I, rei de Portugal, certo? Então o filho bastardo, irmão de Fernando I, dá o golpe e consegue manter a independência de Portugal, que estava ameaçada, certo? E se ele foi apoiado pelos comerciantes, ele vai atender o interesse desses comerciantes. Agora vamos discutir rapidão, para terminar a aula, por que esses comércios é tão importante. Né? A gente tem aqui aquele mapa que a gente mostrou na aula anterior, né? Na aula de renascimento comercial. Esse mapa foi mostrado já na aula anterior de Idade Média. Aqui a gente tem as rotas comerciais. E olha aqui na península, aqui Lisboa, ela é um principal, tanto Lisboa como o Porto, que está aqui em cima, ele é um dos principais portos de abastecimento dos produtos que vão ser vendidos por toda a Europa no norte. Olha isso, pela Liga de Hansa, né? Que é a Liga dos Comerciantes do Norte, né? Você tem a Liga dos Italianos e a Liga dos Comerciantes do Norte, dos germânicos, né? Então Lisboa ela passa a ser um importante ponto de comerciantes. Por isso que os comerciantes daqui tornam-se grandes proprietários e influenciadores, inclusive conseguem apoiar um nobre, né, o João, um nobre abastardo, né, consegue apoiar e fazer que ele se transforme em rei de Portugal. Só que lembre, isso daqui, Portugal é apenas o quê? Um porto de quem? Dos comerciantes daqui. E dos comerciantes daqui. Portugal não tem protagonismo, presta atenção, não tem protagonismo nesse comércio. Ele só é um ponto onde se paga imposto e vai embora. Mas Portugal quer ter protagonismo. Os comerciantes daqui, eles invejam os outros comerciantes daqui que trazem os produtos da Ásia. Só que lembra? A gente está falando de conflitos aqui, ó. Guerra dos 100 anos, onde eu estou passando o mouse. A gente está falando de peste negra. Lembra que a França e a Inglaterra são muito afetadas pela peste negra. Ou seja, rotas terrestres são muito complicadas para os comerciantes portugueses. As rotas marítimas estão completamente dominadas do Mediterrâneo, completamente dominadas pelos comerciantes de Gênova e Veneza. Ou seja, Portugal se lança no empreendimento marítimo para buscar uma alternativa, né? Uma alternativa sem ser com comércio com os genoveses, com os venezianos, e de um comércio terrestre. Ele busca uma alternativa de trazer esses produtos que vêm da Ásia para comercializar na Europa, nessas feiras aqui, ó, que são extremamente importantes. Beleza? Então aqui a gente tem a consolidação dessa a gente tem uma foto aqui da cidade de Ceuta, né? Que é o outro lado da península. A cidade de Ceuta está aqui, ó, onde eu estou botando o mouse, Celts. Né? Ela tá aqui do outro lado já, beleza? Uma representação da cidade. E Portugal vai aos poucos adentrando ao mar e buscando uma alternativa para os comerciantes terem esse comércio. Primeiro ele vai na Ilha da Madeira, de Açores, Cabo Verde e São Tomé. Olha que são coisas bem antes da independência, antes do descobrimento do Brasil, né? E aqui ele implementa, ó, presta atenção nessa desgraça. Aqui ele implementa o que a gente vai chamar de plantation lá no Brasil. Ele implementa aqui já
o empreendimento açucareiro, ou seja, o empreendimento usado para produzir melado através de engenhos e mão de obra escrava, através de mão de obra escrava. Então, antes mesmo do Brasil ser encontrado, né, a América Portuguesa ser encontrada, os portugueses, os mercantes portugueses já trabalhavam fortemente dentro com esse empreendimento açucareiro já nessas ilhas. Essas ilhas estão bem na frente, eu vou mostrar um mapinha com elas. Depois eles buscam uma alternativa, uma rota para cruzar o continente africano. E ele vai com o Bartolomeu Dias, ele chega até o Cabo da Boa Esperança, eu vou mostrar um mapa onde vocês verem isso, vai ficar claro. E o Vasco da Gama consegue chegar nas Índias. E a gente vai falar como, né? E em 1500, Pedro Álvares Cabral, né, com uma frota de comércio, não é uma frota de descobrimento, uma frota de comércio, ele consegue chegar a Novas Terras no dia 21 de abril de 1500. A partir que ele chega em 21 de abril, ele se mantém algumas semanas ali e já vai direto para as Índias. Aqui eu vou mostrar o mapa, ó, Portugal em verde, Espanha em laranja. Essas rotas aqui, ó, a primeira rota é a rota de Bartolomeu Dias, que eu falei, que ele chega até o Cabo da Boa Esperança. Então ele vem, ó, primeiro Portugal vai para Açores, Madeira, né, essas ilhas, Cabo Verde, né, cidade Celta. Aí depois ele tenta, ó, ele faz aqui um empreendimento açucareiro, já antes mesmo do Brasil, e ele começa a buscar umas rotas para chegar aonde? Quebrada? Aqui, ó. Isso aqui é as Índias. Os europeus faziam como com as rotas? Lembra do renascimento comercial? Lembra do anterior, por isso que é importante. Eles trazem por aqui, ó. Onde eu tô passando a seta, ó. E vem pelo Mediterrâneo. Certo? Ou por rotas terrestres que passam por Constantinopla. Beleza? Portugal busca uma nova alternativa. Em vez de vir por aqui, porque já contextualizei, eles vêm por aqui. Chega em Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama consegue cruzar, chega no que seria a Somália, aqui perto do chifre da África, e vai até as Índias, e volta, né? E eles começam a navegar cada vez mais distante da costa e chegam à Nova Terra, né? A América, que eles vão chamar de América Portuguesa, certo? Então isso daqui é muito importante para a gente ter esse movimento de consolidação do Estado português, movimento de descobrimento do Brasil, então é extremamente importante, tá? Eu já passei bastante do horário aí, foi quase 30 minutos a mais, né? É porque é uma aula extensa, né? É uma aula que a gente trata bastante coisas interessantes e eu precisava passar por esses 3 últimos slides para a gente já emendar com a história do Brasil e vocês entenderem por que esses portugueses chegam na história do Brasil. E basicamente eu vou explicar em linhas gerais. Por quê? Você vê que as navegações são sempre de cabotagem, né? São sempre aqui assim, ó. Eles vão de costa em costa, ele vai um pouquinho. Por que eles navegam cada vez mais distante? Porque quando eles estão navegando próximo à costa, a gente tem aqui o Equador, ou seja, águas quentes, né, águas que estão mais expostas ao sol, agora vamos arriscar um pouco da geografia, e aqui a gente tem o Polo Sul, águas frias. E o encontro, essas águas quentes, elas vão para baixo e as águas frias vão para cima, elas se encontram aqui, ó. Aqui nessa região, onde eu estou passando o mouse, há um encontro de correntes quentes do Equador e correntes frias. E quando elas se encontram, há um movimento de jogar os barcos para a costa da África. Vocês vão ver isso em literatura com Os Lusíadas, né? Um romance épico, né? Os Lusíadas, onde eles falam que no Cabo das Tormentas existia um gigante de pedra que destruía os navios. É porque eles iam navegando por aqui e essa corrente quente, ela pegava esse navio, se juntava com a corrente fria e jogava ele para a costa e destruía. Então, um fenômeno da natureza explicado de forma mitológica. O gigante de pedra destruía os navios. Então, para contornar essa corrente, o que eles fazem? Eles começam a navegar cada vez mais longe da costa.
E quando eles se afastam da costa, ele consegue o quê? Fugir dessa corrente quente e cruzar esse período, esse pedaço aqui que é muito conflituoso. E cruza essa região e consegue chegar nas Índias. Então essa navegação cada vez mais distante da costa, ela é devida a isso. Ela é devida à destruição desses navios que estão acontecendo aqui por causa desse fenômeno natural de encontro de correntes quentes e frias. Beleza? Então é isso, a aula de hoje. Aqui a gente tem os links, né, como eu já disse, né, as referências que eu uso, os links de filmes e dos materiais, né? Então o PDF das aulas está nesse documentário, está aqui também nesse link, e além disso ele está disponível aí no Drive do cursinho, beleza? Então é isso, quebrada, já passei do tempo aí, passei basicamente 30 minutos, coisa pra cacete. Mas é isso, beleza? Então assista uns 40 minutos da aula, toma um banho, toma uma aguinha, em 20 minutos volta de novo, dá aquele intervalinho e vai de novo, beleza? Não assiste essa aula um dia e termina ela no outro, assiste ela de uma vez só que faz uma pausa, beleza? Pra não ficar maçante. Firmão? Tamo junto, quebrada. É nóis.